Amém. Que bom te ver aqui nesta manhã, esse mês de março. Estamos começando com uma nova temática. Fevereiro passou, janeiro passou, tivemos aí começo do ano, já passou o carnaval. Há quem diga os brasileiros que o ano só começa em março. Então vamos começar o ano, e vamos começar o ano com um tema específico para nós como cristãos e para a nossa comunidade de fé. Então no seu lugar, coloca a mão no seu coração, quero orar mais uma vez com você. Deus, nós pedimos que o Senhor nos conduza nesta manhã, Senhor, com a Tua palavra. Essa Deus que tem o poder, ó Deus, de mudar o nosso pensamento, mudar o nosso coração, abrir os nossos olhos, iniciar, Deus, um plano de salvação. Pai, então hoje que a Tua palavra encontre corações e mentes desejosos, ó Deus, de não só ouvi-la, mas, Deus, a entendê-la, Deus, recebê-la, guardá-la, praticá-la. Obrigado, Pai, por mais um mês que iniciamos, por essa nova temática que vamos conversar. Que o Senhor nos agracie, Pai, com Teu Espírito em cada verso, em cada frase, em cada verbo da Tua palavra. Assim oramos, ó Pai, faça a Tua vontade nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém e amém. Graças a Deus. Bom, hoje estamos iniciando uma nova série de mensagens e essa é a palavra para nós no mês de março. A palavra é avivamento. Como disse no domingo passado, essa palavra surgiu no meu coração na esfera de janeiro, onde ele descansando estava, mas o tempo todo na mente, pensando sobre as necessidades do povo de Deus, necessidade bíblica, necessidade congregacional. Então Deus, nessa palavra, falou ao meu coração sobre a parte financeira e sobre a palavra avivamento que vamos entrar neste mês de março. Nossa intenção, como disse no domingo passado, é simplesmente falar rapidamente, durante 3 semanas, sobre avivamento. Por isso, nós não conseguimos ir a fundo, não poderemos dizer tudo o que poderia ser dito sobre avivamento. Não é um estudo sobre avivamento. Não é um material didático que vai a fundo sobre avivamento. Não queremos tratar aqui sobre a escatologia, não queremos tratar sobre tudo que aborda o avivamento. Mas temos 3 coisas que eu julgo importantes nós tratarmos como igreja, que isso é relevante para a sua vida cristã, para esta igreja e para o povo de Deus. Então hoje vamos do começo. O tema de hoje será avivamento. O avivamento começa conosco. Diga sempre ao seu vizinho, o avivamento começa conosco. Começa conosco. E antes de começar a ler o texto bíblico, vou te dar alguns panoramas e não posso deixar de fazer referência ao que muitas pessoas entendem como avivamento ou têm como referência prática. Por exemplo, quando você faz uma fogueira, uma lareira, uma fogueira de acampamento, ou simplesmente você reúne alguns carvões para fazer o bom e velho churrasco. Aquele fogo que consome ou o carvão ou a madeira tem pelo menos 4 estágios. Tem aquele primeiro estágio que você taca álcool, taca alguma coisa inflamável e taca fogo. E o negócio pega fogo. É o primeiro estágio, o primeiro fogo. Só que chamamos de um fogo estranho. Por que estranho? Porque está um fogaréu danado, mas o carvão continua no mesmo estágio que ele estava antes do fogo, e a lenha continua no mesmo estágio que estava antes do fogo. Eles não são consumidos. É só um fogo que foi dado por algum líquido inflamável. É o primeiro estágio do tal do fogo estranho. Tem muito estalo, tem muito fogo, mas aquilo que está ali não tem alteração alguma. O segundo estágio é quando de fato o carvão ou a lenha começam a se inflamar e ficam vermelhos. E começam então a ver uma mudança ali comportamental. Não é só estalo, mas o carvão está avermelhado, a lenha está avermelhada. E você percebe que aos poucos o fogo vai abaixando. Vai havendo uma coerência entre a potência do fogo e o estado do carvão ou da madeira. É o segundo estágio. Há um terceiro estágio que o fogo praticamente some. Dizem os bons churrasqueiros que esse é o melhor estágio do carvão. É onde de fato a carne começa a assar. Porque o fogo só torra por fora, não assa a carne por dentro. Então você olha carvões em brasa, vermelhos e mais nenhum fogo. Esse é o ponto. Aquele ponto que eu faço experiência para saber assim, pai, vai fazer churrasco? Não, vai ficar pronto? Não, calma, a churrasqueira está fria. Como está fria? Está meia hora esse negócio aceso. A minha referência é, eu boto a mão dentro da churrasqueira. Se a mão fica lá mais de 3 segundos, 5 segundos, não está pronta ainda a churrasqueira. Ela está pronta quando o fogo some, o carvão está em brasa, você bota a mão e não dá para colocar a mão dentro. Esse é o ponto.
Carvões em brasa e praticamente nenhum fogo aparente. Mas carvões em brasa, lenhas em brasa. Aí então um quarto estágio, aonde o carvão vira praticamente cinza, a lenha vira cinza. Mas esse estágio, eu não diria que é o último. Porque são cinzas que estão ali por fora daquele carvão, daquela lenha, daquela brasa, mas lá dentro ainda há um calor. Ao que você faz, pega uma tampa de panela, alguns mais ousados, procura uma tomada e liga um secador, liga um ventilador. É engraçado isso, você com o ventilador na frente da churrasqueira. Diga assim, que churrasqueiro de meia tigela, hein? Ventilador. Aí você joga mais carvão em cima, pega um secador, ventilador, uma panela, abana, e você descobre que havia cinzas em volta daquele carvão, mas lá ainda havia no meio um pouco de vermelhidão. E ao você abanar, jogar um vento, o que acontece? Aquilo vem à tona de novo. E volta ali um respiro de um calor e de um fogo. Até o ponto de queimar brasas que você jogou, o carvão que você jogou em cima. Alguns já entenderam aonde eu quero chegar. Assim é em relação ao nosso coração, avivamento, o nosso papel e o papel de Deus. Quando falamos sobre avivamento, e eu falei no passado que talvez um segundo nome para essa série seria reavivamento. Fomos salvos em Jesus, fomos acolhidos por Jesus, fomos aquecidos pelo seu Santo Espírito. Mas muitas vezes não estamos mais naquele estágio de muito fogo e pouco caráter, pouco comportamento, pouca mudança. Mas passamos do estágio onde não há muito fogo aparente, mas há mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Mas algumas vezes, talvez alguns, ou a igreja, chega naquele estágio onde há muitas cinzas. E só com um vento jogado, soprado, abanado, é que de fato essas cinzas podem de novo, respirar e ter de volta alguma chama. É isso que pretendemos hoje e esse mês aqui. Pela palavra de Deus, entender que avivamento é esse aonde Deus sopra, aonde Deus traz esse vento do Espírito, não físico, que você pode sentir, não literal, mas algo dentro de nós, pela palavra de Deus que acontece, que traz de volta aquele calor, que acende de volta aquela chama que outrora foi apagada pelo tempo, pela mornidão, pelo conforto da vida cristã. Essa é a nossa principal intenção aqui nesse mês de março. Nós entramos no ano e fizemos muitas metas. No mês passado, nós ensinamos sobre faça metas financeiras esse ano. Tem uma rotina, faça um orçamento. Eu diria que a mesma coisa acontece quando falamos sobre a vida cristã como um todo. Fazer metas esse ano em relação à minha vida cristã. Fazer meta esse ano em relação ao movimento da palavra e do Espírito de Deus na minha vida e no meu coração. Mas muitas vezes nós não fazemos meta porque temos medo de não cumpri-las. Porque dizem assim, pastor, quantas vezes eu fiz metas? Eu escrevi de 1 a 10 e não cumpri todas elas. Deixa eu lhe dar um recado, um conselho. É muito melhor fazer 10 metas e cumprir 3 do que não fazer nenhuma e não cumprir nenhuma. Alguma coisa é melhor do que nada. Então esse ano, se falamos sobre financeiro e falamos sobre avivamento do Espírito Santo, é você igualmente fazer metas e você anotar, escrever o que eu preciso melhorar, o que eu preciso evoluir, como eu preciso mudar e colocar diante do Senhor. Porque uma frase máxima, todo mundo já conhece, que é, quem quer ter o que nunca teve, tem que fazer o que nunca fez. Você sempre vai ter as mesmas coisas se continuar fazendo as mesmas coisas. Se esse ano quero algo diferente, preciso fazer algo que eu não tenho feito. Isso não só vale para a vida financeira, isso vale para a vida cristã, isso vale para a vida bíblica, isso vale para o matrimônio e isso vale para o casamento. Então esse mês para nós a palavra é avivamento. Aí a pergunta que eu faço, não responda, a pergunta retórica. O que vem à sua mente quando falamos sobre avivamento? Pausa. Porque avivamento tem significado diferente para pessoas diferentes, sim ou não? Algumas pessoas são, avivamento, meu irmão, é aquele monte de gente louca rodando. Outros vão dizer, avivamento é
uma evolução de dons espirituais. Avivamento é quando as pessoas de fato mudam. Cada um vai ter uma ideia do que é avivamento. Como eu disse no nosso papel que esse mês não é destrinchar tudo sobre avivamento, mas falar algumas coisas principais. E eu preciso hoje começar, por exemplo, sobre o que não é avivamento. Então, 4 coisas eu separei para nós conversarmos rapidamente. O que não é avivamento? Número 1, avivamento não é necessariamente uma maratona de cultos na igreja. Culto segunda, terça, quarta, quinta e sexta, avivamento é isso. Sábado, domingo, interrupto, de 7 às 9, não, pastor, é direto. Avivamento é culto todo dia, reunião todo dia oração, juntos. Não necessariamente avivamento é uma sequência de cultos interruptos na igreja. Segundo, avivamento não é necessariamente uma data no calendário. Venha para a nossa conferência do avivamento. Olha, esse ano, hoje não é mais comum, porque a globalização, pelas redes sociais, normatizou a ideia de estrangeiros em nosso meio. Mas quem lembra? Que eles alugavam o Maracanã, nessa época, aí vinha um estrangeiro de fora, para uma conferência no Maracanã, no Maracanãzinho, e ali diziam, essa é a nossa conferência, a nossa campanha, ou o nosso projeto de avivamento no Brasil. Era uma data. E a pessoa vinha, enchia o estágio, ele ia embora, e parece que não muita coisa mudava. Então, avivamento não necessariamente é uma data agendada do que vai acontecer nesse dia. Terceiro, não é necessariamente uma manifestação emocional. O avivamento chegou, pastor, está todo mundo chorando. Está todo mundo alegre. Eu vi a semana pesquisando sobre algumas descrições de avivamento. Então, um site ou um blog não cristão diz assim, o avivamento cristão é um sentimento de paz interior. Eu falei, não é isso que é avivamento. Não é você ficar zen. Avivamento não necessariamente é manifestações emocionais. Sabe por quê, irmãos? Precisamos de algo mais sólido para nós colocarmos o avivamento de Deus. Porque se avivamento são as emoções, a pergunta que eu faço é, quando elas não estiverem lá, o que faremos? Quando a alegria de um pseudo-avivamento, uma paz interior, for trocado por ansiedade, preocupação, tristeza, depressão, amargura, frustração, ansiedade, o que fazemos? Precisamos de algo mais sólido do que simplesmente emoções, para chamarmos de avivamento. E quarto, avivamento não é necessariamente uma ênfase doentia em manifestações espirituais. Está todo mundo profetizando. Está todo mundo falando em línguas. Está todo mundo se manifestando e revelando sonhos e sonhando. Não necessariamente é isso. Nós, da Nova Vida, nós não somos cessacionistas, somos continuistas. O que quer dizer isso? Nós cremos que os dons espirituais são para hoje. Nós cremos hoje em todos os dons, que eles são para hoje. Mas avivamento não necessariamente são ênfases em manifestações espirituais. Pastor, nessa igreja nós cremos em dons de línguas? Claro que cremos em dons de línguas. Nós cremos em dons de profecia? Claro que cremos. A diferença está conosco já há algum tempo, de repente já percebeu, que nós não perseguimos os dons. Nós perseguimos os frutos. Porque dons, a parte dos frutos, é um problema e é um perigo. Se nós perseguirmos os dons, mas a nossa vida não der frutos em Cristo, esses dons vão causar mais problemas e danificar mais as pessoas do que, na verdade, abençoar as pessoas. Não nos basta os dons e perseguir os dons. Nós não perseguimos dons. Não fazemos aqui campanhas para você perseguir os dons. Venha então profetizar, venha falar em línguas. Nós convidamos, venha ser transformado pelo Evangelho de Cristo e pelo Espírito receba dele os seus dons. Porque o dom de Deus, Paulo vai dizer que é para edificar o corpo de Cristo. Aonde há dons sem fruto, sem edificação, isso é um perigo. Isso é um perigo. Então cremos nos dons. Por exemplo, nós acreditamos em falar em línguas, mas também acreditamos em controlar a sua língua. Então acreditamos que você pode falar em línguas,
Mas o profeta tem autoridade sobre si, não é incontrolável. Mas também cremos que não só você precisa ter o dom de línguas, pode ter, mas também precisa controlar a sua língua. Porque de que vale você vir de manhã daqui falar em língua, chegar em casa você falar mal do irmão da igreja? De que vale você vir aqui manifestar dons espirituais e você chegar em casa e ser um maldizente, e ser um adúltero, e ser um pornográfico? E está pesado hoje, hein, pastor? Nós não perseguimos dons, perseguimos frutos. Os dons, o Espírito de Deus vai dar a cada um conforme Ele aprouver. Aí, um parênteses, nós não queremos que falar em línguas é o selo do Espírito Santo. Alguns falam em línguas e outros não vão falar em línguas nunca, porque não lhes será dado esse dom, dado para outro, mas ainda assim são cristãos selados legitimamente pelo Espírito Santo. São dons. Então nós cremos nos dons, mas não necessariamente avivamento é quando todo mundo está expressando dom, todo mundo está profetizando, todo mundo está falando em línguas. Dito isso, nossa intenção é compactar nas 3 semanas alguns avivamentos registrados na Escritura. Eu pesquisei, no Antigo Testamento, nós temos 14 avivamentos ou movimentos de Deus registrados. No Novo Testamento, nós temos 10 avivamentos ou movimentos espirituais de Deus manifestados. O dicionário brasileiro define assim avivamento. O que é avivamento? Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. É uma boa definição. Avivamento é se tornar mais vivo, é ser mais ativo, mais intenso, mais despertado, mais nítido. E claramente que o diabo, o mundo e a cultura não querem que isso aconteça com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo já é mais viva, mais ativa na sociedade, mais despertada para as coisas espirituais. O mundo, o diabo e a cultura não querem que isso aconteça. Portanto, vão trabalhar para que isso não aconteça. Mas se o diabo é inimigo nosso, diz Deus, vai dizer por meio de Pedro na palavra de Deus, ele é nosso inimigo, se deseja com que nós não nos tornemos vivos, ativos, intensos e nítidos, então Deus deseja que isso aconteça. Deus deseja sempre, pelo seu Espírito, soprar em nós esse novo fôlego de vida, que é diário, que é semanal, que é mensal. Não apenas quando somos salvos e somos selados pelo Espírito Santo de Deus, não apenas quando recebemos os dons de Deus, mas todos os dias, semanas e meses, sermos avivados. Tornarmos mais vivos, mais ativos, mais intensos, mais despertados. Esse é o desejo de Deus para que nós comecemos a viver ou nós voltemos a viver. Porque é muito comum e é muito fácil nós entrarmos em um estado de acomodação, um estado de dormência na vida cristã. Isso é muito comum. E o diabo, a cultura e o mundo, redes sociais, política e economia vão trabalhar para que isso aconteça e nós entremos no estágio da bela adormecida e lá fiquemos como igreja e como servos do Senhor. Vou ver um texto bíblico, mas deixa eu dar o contexto antes de nós lermos o texto. Deus salva o seu povo ali no Egito por meio de Moisés e livra o seu povo que agora é estrangeiro na terra. Então Deus convida Moisés e dá a Moisés a seguinte tarefa: reúne o povo, cura as ofertas e monte um tabernáculo, aonde eu habito no meio de vocês. Então Moisés construi um tabernáculo e esse tabernáculo ele é transitório. Esse tabernáculo ele é móvel, esse tabernáculo ele é temporário. Então ali é o lugar onde Deus está no meio do seu povo. Passam-se gerações, transita o tabernáculo de lugar a lugar. Então vem Davi, vem a arca e vem Salomão. Salomão, filho de Davi, consegue praticar aquilo que seu pai desejou, que é construir um templo para o Senhor e para a arca do Senhor. Então Salomão constrói um templo para o Senhor. Aquilo que outrora era um tabernáculo móvel, desmontável, temporário, agora Deus tem um templo físico para habitar no meio do seu povo. E o texto que vamos ler, Deus vai dizer, olha, farei deste lugar, o meu lugar, a minha habitação no meio de vocês, que é o templo de Salomão. Mas passa-se o tempo, fecha-se o Antigo Testamento, então abre um Novo Testamento. Então Deus envia Jesus em nosso meio. Agora observe que a igreja de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. O prazer de Deus é estar com o seu povo.
O tabernáculo é para que Deus esteja com o povo no deserto. O templo é para que Deus esteja com o seu povo. Então Deus envia Jesus no Novo Testamento. E seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é o Deus conosco no Novo Testamento. Ele é esse templo novo do Novo Testamento. E ele mesmo vai dizer, antes de morrer, ele vai dizer assim, ó, esse templo será derrubado, mas em 3 dias ele será reconstruído. De quem ele fala? De si mesmo. Eu sou o templo de Salomão, eu sou o Deus no meio de vocês. Jesus morre, vai aos céus. Paulo escreve, dizendo, vós sois o templo do Espírito Santo. Então, observe, Deus quer habitar no meio do seu povo, pelo tabernáculo, pelo templo, na pessoa de Cristo, agora habita em nós. Nós somos a igreja de Cristo. Olhamos Apocalipse mais à frente, e vai dizer que haverá um dia, fala dessa manhã, que ele virá sobre as nuvens do céu. Estaremos com ele, Jesus com o seu povo, para sempre. Jesus e o seu povo, Jesus é sua noiva. Portanto, aqui eu quero abrir um parênteses da importância do corpo de Cristo reunido. A importância do povo ao redor do tabernáculo, a importância do povo dentro do templo, a importância do povo com Jesus, a importância hoje do povo com a palavra e reunido, como hoje nesta manhã. Deus tem prazer e desejo de habitar no meio do seu povo. Agora, é muito comum nos dias de hoje, as pessoas dizerem o seguinte, pastor, eu amo Jesus, mas não gosto de igreja. Pastor, eu quero Jesus, mas não quero essa instituição igreja. Eu sei que quem sabe alguém aqui, nesta manhã, já foi ferido pela igreja em algum momento. Porque igrejas são pessoas, e pessoas falham, pessoas ferem. Mas não há como desvincular Jesus de sua igreja. Ah, fui machucado pela igreja. Não gostei do que fizeram. Não vou mais à igreja. Ora, talvez aqui nesta manhã, alguns levantariam assim, pastor, eu não gosto do meu trabalho. Mas adivinha, amanhã de manhã, você está lá, 8 da manhã. Sim ou não? Sim. Ah, comi uma vez uma pizza que estava muito salgada. Adivinha, próximo sábado, você vai comer pizza de novo. Não é porque você não gostou, não é porque te feriu, que vai deixar de fazer. Mesma coisa em relação à igreja. As pessoas falham, as pessoas nos machucam, mas não deixe de colocar a igreja no lugar de relevância e importância na sua vida. Até porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ora, seria incoerente você amar o cabeça e odiar o corpo. A Bíblia diz que ele é um noivo e a sua igreja é a noiva. Eu não acho que ele ficaria muito feliz de você rejeitar a noiva dele. Não ficaria muito feliz. Ele escolheu uma noiva. E esse noivo ama a sua noiva. Esse noivo não só ama você como indivíduo, mas ama o seu povo reunido como nesta manhã. Posso ouvir um amém? Então, para você pedir nesta manhã, este ano, nos seus planos de avivamento, de construção espiritual, de construção bíblica, coloca nos seus planos dar valor a este lugar aos domingos. Dá valor aos pequenos grupos. Dá valor a todos os encontros que essa igreja produz para receber você. Porque é incoerente você dizer que ama o cabeça, mas não ama o corpo, que ama o noivo, não ama a noiva. Ele não ficaria muito feliz com esse comportamento. Então hoje, dito isso, eu quero convidar você a abrir sobre comigo em 2 Crônicas 7, versículo 1 e 2. 2 Crônicas 7, versículo 1 e 2. Que é o texto de Salomão, constrói o templo e dá início, então, a todo um tempo de adoração naquele templo. E vamos usar esse texto para nós falarmos sobre 4 coisas nesta manhã. Na versão NVT vai dizer assim: quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo até aqui. A versão NVI, as antigas vão dizer assim: a glória do Senhor encheu o templo.
Eu gostei dessa versão que vai dizer assim: a gloriosa presença, a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Esse evento é um dos 14 que eu citei de movimentos de Deus e avivamentos do Antigo Testamento. Então, hoje, para nós, 4 coisas a observar nessa história. A primeira delas: quando há um avivamento, há um derramamento da presença de Deus. Nós precisamos priorizar, buscar, incentivar, desejar a presença de Deus. Vai dizer o texto que quando eles oravam e sacrificavam e buscavam, diz que uma presença gloriosa de Deus encheu o templo. Tudo o que fazemos nesta igreja, o que nos rege, o solo, a base, é Deus e a sua presença. Se temos uma igreja e temos um louvor e um tempo de palavra, ofertório e comunhão, e tiramos dali a presença de Deus, nada mais é do que entretenimento. E não estamos aqui para entreter ninguém. Estamos aqui para abrir as Escrituras, que fala sobre Deus, para que então a sua presença se revele a nós cada dia mais e mais. Por isso é que Paulo que diz, há o selo do Espírito. Bom, em Cristo eu fui selado pelo Espírito. Não preciso de um segundo evento, fui salvo, fui selado. Mas há um enchimento do Espírito. Há uma produção diária, semanal e anual do Espírito Santo que buscamos a sua gloriosa presença. Diz que essa presença aqui nesse texto era tão gloriosa, mas tão densa, mas tão grande, que o sacerdote não conseguia nem mesmo entrar no templo. Pense comigo, há um templo construído de forma natural, em um reino natural e visível, e nesse momento, a presença de Deus foi tão grande, mas tão grande, que o reino invisível se manifestou no reino visível de forma maravilhosa, poderosa, indiscutível. Então eu diria que, quando falamos sobre avivamento e buscamos avivamento, está ligado a priorizar a presença de Deus. Mais do que cantar, mais do que ouvir sermão, é a presença de Deus. E não só a presença de Deus no domingo pela manhã e à noite. Não, meus irmãos, todos os dias. É no trabalho priorizar a comunhão com Deus e seu Espírito. Em casa, priorizar a comunhão com Deus e seu Espírito. E quando priorizamos, isso acontece, sabe o que acontece? O que está no texto. O reino natural e visível é invadido maravilhosamente por algo sobrenatural de um reino invisível. Pergunta não retórica, se manifeste. Quem diria assim, pastor, eu tenho experiências onde busquei a Deus, orei a Deus, e o meu reino visível natural foi invadido por algo maravilhoso do reino invisível. Levante a mão comigo. Quem? Um milagre, uma solução, uma resposta, algo aconteceu. Quando nós buscamos a presença de Deus como prioridade, volto a dizer, não de forma dominical, mas semanal, diária, não há como não haver uma manifestação do reino invisível no reino visível, como foi aqui no templo de Salomão. Agora, meus irmãos, muitos pecam e muitos se frustram porque colocam o seu foco no avivamento. O nosso foco não deve ser avivamento. O nosso foco deve ser Deus, Jesus e a sua palavra. Enquanto o nosso foco, ou se o seu foco for avivamento, o resultado poderá ser desilusão e frustração. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Se você buscar movimentos avivatórios, avivativos, sei lá o que palavra que exista, movimentos de ênfases avivalistas, você pode se desiludir. Mas se o seu foco for Jesus, a oração, Deus, a Trindade, a sua palavra, não se preocupe. O final disso é avivamento. Foco em Deus. Foco em Cristo, sua cruz e sua palavra. E como resultado, manifestações do reino invisível e espiritual em seu reino visível e espiritual. Salmo 26, 8 vai dizer assim: amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Mais uma vez, a NVT nos dando uma melhor interpretação. O lugar não onde habita a sua glória, porque a sua glória é intocável. Eu não quero a tua glória, eu quero a tua presença gloriosa
no nosso meio. Quem anseia nesta manhã, levanta essa mão comigo e diz assim: eu anseio, pastor. A presença gloriosa de Deus em nosso meio, em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. O salmista diz: Senhor, eu amo o teu santuário, eu amo a tua casa, eu amo onde o teu povo se reúne, eu amo o Senhor, onde o Senhor está, aonde habita a tua presença gloriosa. Então esse ano, mais uma vez eu digo, priorize esse lugar aos domingos. Não que somente aqui o Senhor se faz presente, mas aqui é onde o povo de Deus se reúne, com a mesma visão, pensamento e desejo. Então, número um avivamento tem como, não como base, mas como fruto, uma manifestação, um derramamento da presença de Deus. 2 Crônicas 7, versículo 3, a parte A vai dizer assim, continuamos o texto. Quando todos os israelitas viram fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo, o que eles fizeram? Prostraram-se com o rosto no chão. Então, número 1, o avivamento tem derramamento da presença gloriosa de Deus. E número 2, no avivamento também temos uma humildade genuína. Avivamento traz como fruto e resultado uma genuína humildade. A marca de pessoas, a marca em pessoas ou de pessoas que estão sofrendo esse derramamento da presença de Deus é a humildade. Então desconfie aonde há muita manifestação espiritual e pouca humildade. Porque na presença de Deus não há lugar para orgulho, não há lugar para arrogância. Se há manifestações espirituais, mas ali há muito orgulho e muita arrogância, desconfie e tenha muito cuidado. A cultura de hoje, meus irmãos, ela está cheia de duas coisas: ignorância e orgulho. Embora hoje o ser humano tenha todas as informações no celular, na ponta do dedo, hoje a cultura é regida por ignorância e por orgulho. E assim não deve ser o povo de Deus. Não podemos nos colocar, nem deixar pela cultura sermos levados a um lugar de ignorância, ou seja, irmos atrás de qualquer movimento, qualquer pseudovento de Deus. E segundo, nós não podemos nos deixar habitar por orgulho e arrogância tal espiritual. Quando falamos sobre uma humildade genuína, esse povo diante da presença do Senhor, o povo se prostra, o povo reverencia, o povo se ajoelha, o povo se abaixa, ou seja, o povo se coloca no lugar de povo e não no lugar de Deus. E o que vemos hoje é que uma palavra que eu poderia usar nesta manhã para falar sobre isso, o que temos perdido hoje é chamado temor do Senhor. Perceba comigo, se hoje nossas igrejas estão perdendo um pouco desse temor do Senhor. Temor não de medo de que um raio venha e me consuma, mas um temor de reverência, um temor de respeito. Nós estamos perdendo esse temor ao Senhor. A cultura, por exemplo, ela anda em rebeldia contra Jesus. Não há temor a Deus na cultura. A cultura pega a figura do Cristo encarnado e faz dele personagem de carro alegórico no carnaval. Não há temor da cultura. Mas nós cristãos também estamos aos poucos perdendo esse temor, esta reverência. O que esse povo diz é: eu respeito, eu reverencio, eu honro essa presença gloriosa de Deus. E quando nós deixamos o temor do Senhor de lado, nós convidamos para a nossa vida e para o nosso meio todas as loucuras deste mundo. Vou te dar um exemplo. A perda do temor do Senhor no meio cristão evangélico convidou a loucura a ponto de, no meio da fé cristã, chamarmos de certo o errado e chamarmos de errado o certo. Aquilo que Deus sempre foi contra e abominou, estamos hoje pensando em adotar, pensando que eu digo de forma global, mundial. As doutrinas cristãs de Deus estão sendo sobrepostas por questões, ideologias naturais e humanas. Quando perdemos o temor do Senhor, nós não só tocamos naquilo que não deveríamos,
Mas também passamos a tocar naquilo que já estávamos livres e separados, como imoralidade, pornografia, pecado, falta de perdão, falta de arrependimento. Precisamos voltar, meus irmãos, a esse temor reverente do Senhor. Não é medo, é reverência, é honra e respeito por quem Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz agora, Ele fará na eternidade por mim e por você. É reverência, temor e honra a quem Ele é. Disse aqui algumas vezes e vou lembrar, Jesus não é o seu brother, não é o seu amigão. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é incomparável. E nós somos apenas seus servos, seus escravos, seus filhos amados. Perdemos o temor do Senhor. Precisamos trazer de volta o temor de Deus para as nossas vidas, para a igreja, para as nossas famílias. E eu não falo sobre dogmas antigos. Quando vier à igreja, não use batom. Quando vier à igreja, não use o cabelo solto. Quando vier à igreja, não use saia. Não são dogmas humanos. Eu falo temor de reverência e honra ao Senhor. Chamando de certo o que Ele chamou de certo, de errado o que Ele chamou errado. E trabalhando para que nós andemos debaixo e sob a sua santa palavra. Eu quero dar um exemplo. Eletricidade. Temor não é medo, temor é respeito. Pode ser que você diga assim, pastor, eu tenho um medo danado de eletricidade. Não, você tem respeito. Quantos aqui já precisaram, de repente, trocar um disjuntor, refazer um interruptor de casa? Levante a mão comigo. Já mexeu com eletricidade alguma vez? Como é que você vai? Você não vai de bobeira. Você não vai de qualquer jeito. Você tem temor. Temor o quê? Você respeita. Respeita o poder que a energia elétrica tem, sim ou não? Tempo atrás agora eu precisei trocar lá em casa, fazer uma instalação lá, trocar 220 para 110, de noite, depois do trabalho, 11 da noite. E eu cheio de medo, não sabia como é que fazia. Então eu liguei para Xandão. Não o Xandão do Supremo Tribunal em Brasília, não, nosso Xandão aqui. Xandão, tá por aí. Liguei para Xandão, falei, Xandão, também é careca, igualzinho. Eu falei, Xandão, me dá uma luz aqui. Aí o Xandão, pastor, olha só, já fez isso alguma vez? Eu falei, nunca fiz. Então, primeira coisa, bota um chinelo. Você não vai de bobeira mexer em parte elétrica. Tu respeita. Tu sabe do potencial, do poder que aquela energia tem. Você não deixa de acessar, de manusear, mas você vai com respeito. Então, botei um chinelo e peguei um medidor lá de parte elétrica, que eu nunca tinha usado, só tinha comprado. Porque homem que é homem, tem que ter caixa de ferramenta. Eu tenho, tem tudo lá. Aí eu peguei e falei, Xandão, como é que usa? Aí Xandão de longe, eu acho que você bota isso aqui e pega, vai tomar de testa, que eu botei, apaguei o apartamento inteiro. Normal. Fui lá, virei o disjuntor, opa, ainda temos energia. Olhei lá fora, o condomínio não estava com luz ainda. Então voltei, procurei o disjuntor, que desligava aquela seção da casa, até achar, desliguei o disjuntor, botei um chinelo, peguei um alicate com o cabo de borracha, Renato, e fui, com medo? Não, com muito respeito. Porque sabemos que a eletricidade tem o seu potencial. Que se você for imprudente, incoerente, e não tiver respeito pelo poder que ela tem, você vai se queimar. Você vai se dar mal. Mas, se você respeitar, você for prudente, verificar as normas, e se relacionar da forma correta, você terá lindos resultados. Terá um abajur aceso, uma árvore de Natal acesa, um LED piscando, sim ou não? Assim é Deus. Não tenha medo de Deus, mas honre e respeite ao Senhor. Acesse e se relacione em sua presença com temor, com respeito. Sabendo que se você for sem respeito, sem temor de qualquer jeito, você pode se queimar. Você pode se dar bem mal. Mas se você for com temor, com respeito e honra, coisas lindas e maravilhosas serão começar na sua vida, na sua casa e na sua família. Olha que Isaías 33, versículos 5 e 6 vai dizer. Embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião, ou seja, o seu povo, a habitação de sua justiça e retidão. Ele será o seu firme alicerce, e lhe proverá farto suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. Termina dizendo, o temor do Senhor será o seu tesouro.
Quando honramos a Deus, como as pessoas no templo de Salomão, reconhecemos que a sua presença é grande e gloriosa, eu não posso chegar de qualquer jeito, eu não posso simplesmente não ser reverente, não honrar, e eu não me prostro, eu vou de qualquer jeito. Como hoje a cultura, o mundo, infelizmente, boa parte da igreja tem vivido, de forma sem reverência, de forma sem honra. Quando nós chegamos ao Senhor com temor, com reverência, com honra, nós podemos receber dele os seus grandes tesouros: sabedoria, conhecimento, salvação e farto suprimento sobre a nossa vida. Então, número 1, o avivamento fala sobre derramamento da presença de Deus. Número 2, há ali uma humildade genuína. 2 Crônicas 7:3, versículo B, vai dizer assim: depois que eles se prostraram, o que eles fizeram? Adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, há uma presença derramada, há uma humildade genuína e, terceiro, há uma paixão maior. Eles não só se prostraram diante da presença gloriosa e reverenciaram e honraram, mas eles ali prostrados, eles cantaram, eles adoraram, eles louvaram e eles disseram. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Entendemos que isso é quando há um reavivamento, quando há essa centelha de Deus em nosso coração, não só estamos de forma humilde diante do Senhor e sua presença, mas é despertado em nós uma paixão, um desejo de dizer às pessoas que Ele é bom e a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor dura para sempre. Quando há de fato um avivamento de Deus dentro de nós, Ele começa conosco, é despertado em nós um desejo de levar a palavra de Deus aos outros. De com quem você conhece, relaciona diariamente, dizer assim: como é que você está? Como é que foi o seu dia? Foi bom? Olha, só para lembrar você que Deus te ama, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Deus é bom, Ele ama você, morreu por você. É levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas. A avivamento leva-nos a expressar e a dizer em adoração para outras pessoas quem Deus é. Nós não podemos apenas saber de Deus. Não podemos apenas conhecer de Deus, precisamos falar de Deus. Eles adoravam, cantavam e diziam e proclamavam. Quando há um avivamento, os lábios são abertos. Quando há um avivamento, a boca é aberta para bendizer e proclamar e para anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Aonde você está? Não só no templo. Agora, a coisa importante sobre esta paixão em nosso coração. Número 1, é a palavra de Deus que desperta em nós e dentro de nós esta paixão por pregar o evangelho da salvação. É a palavra de Deus que faz isso. Por isso, nós damos tempo a cada domingo para lermos a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que produz dentro de nós um desejo ardente de se prostrar, honrar e proclamar o evangelho da salvação. É a palavra de Deus. Recentemente nos deparamos com um avivamento que aconteceu em uma faculdade ali no Kentucky, nos Estados Unidos. Todos ouviram falar, certo? Quem ouviu falar? Levante a mão, quem ouviu falar? Foram 18 dias. 8 de fevereiro até 24 de fevereiro, quando a faculdade disse assim: gente, tá bom, né? Chega, temos que voltar para estudar. Foram 18 dias em uma faculdade, aonde ficaram ali diariamente, de forma ininterrupta, mais de 15 mil pessoas clamando, cantando, se arrependendo, adorando, proclamando. O que poucos sabem é como isso começou. Essa faculdade já tinha uma rotina de sentar no auditório para estudar a Bíblia. Dado então no dia 8 de fevereiro, um jovem pastor, isso é maravilhoso dizer porque estava estudando a carta de Paulo aos Romanos. É onde vamos chegar no segundo semestre desse ano. Vamos ficar 6 meses ou 5 meses só em Romanos. Eles haviam estudado Romanos 12, 13, estava Romanos 14, e foi com a leitura
de forma concisa, uma rotina de leitura bíblica na faculdade, diariamente, semanalmente. Então, naquele dia 8 de fevereiro, após um sermão de um jovem pastor lendo Romanos 12, 13 e 14, que o tal avivamento se iniciou. Porque a palavra de Deus estava diariamente, de forma rotineira, aberta para os jovens. Eles não foram lá para cantar, não foram para buscar dons, eles foram para aprender a palavra de Deus. E é quando a palavra de Deus é aberta e é pregada, que esta paixão, esse desejo ardente no nosso coração. É pela leitura da palavra de Deus que disjuntor é virado. É pela palavra de Deus aberta, expressa, lida, que o coração arde, que a mente explode para a verdade do Evangelho do amor de Deus. É pela palavra de Deus aberta que há salvação, e é pela palavra de Deus aberta onde há o verdadeiro, genuíno avivamento em nós. Palavra de Deus. E por 18 dias, eles ficaram ali sequencialmente, porque a palavra de Deus nos era apresentada. Então, se você quer buscar em Deus, entendeu que precisa esse desejo ardente do seu coração, dessa paixão por Deus, essa paixão por levar o Evangelho, número 1, você precisa saber que é a palavra de Deus que desperta isso em você. E segundo, essa paixão que a palavra de Deus produz, ela é sua responsabilidade e não minha. Não venha para cá dizendo assim, olha, hoje eu preciso ouvir aquela palavra do pastor, porque se ele falar isso, então eu vou que vou. Volto para casa, a palavra hoje não veio ao meu encontro, é seu encontro. Não veio ao meu encontro, então não estou muito animado essa semana para poder falar. Não, não é minha responsabilidade avivar você. Não é minha responsabilidade fazer que a palavra produza em você essa paixão ardente. É sua responsabilidade. Por esse motivo, hoje muitos cristãos são infantis e ficam à mercê de palavras motivacionais. E por isso cresceu esse ramo de pregadores coaches emocionais. Porque os crentes ficam assim, vai pastor, fala para mim, estou precisando. Se o Senhor não falar, pastor, minha vida já era, o que vai ser de minha vida, Senhor? Pastor, vai, prega esse sermão. Pastor, hoje foi fraco demais, cara. A palavra não veio ao meu encontro. Não tinha aquela frase de efeito. Não foi uma mensagem hoje. Por isso cresceu tanto a mensagem humanista, a mensagem autocêntrica, a mensagem hedonista. Porque o povo está atrás de profetas e mensageiros que falem aquilo que aguça as suas emoções. Não é isso que é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é a palavra de Deus aberta aos domingos, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É sua responsabilidade ser despertado no coração a paixão pela palavra de Deus. Não venha aos domingos carente da palavra de Deus, com muita fome, mas se alimente segunda, terça, quarta, quinta e sexta da palavra de Deus. Sim, nós temos uma responsabilidade com você diante de Deus, de apresentar as Escrituras com uma teologia coerente, saudável pelo que cremos, e dar um panorama bíblico geral, mas é sua responsabilidade, não dependa do pregador, encha-se de Deus, da sua palavra e pela sua palavra. Nós não precisamos mais de mediação humana, Jesus é o nosso mediador, então vai ao Pai pela palavra em nome de Jesus e receba a presença gloriosa de Deus. Não corra atrás de profetas e mensageiros que vão falar o que você precisa ouvir. A palavra de Deus nos é suficiente, inerrante. Tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. Esses jovens estão dias, semanas com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, não buscam avivamento, mas de repente, bum, pela palavra de Deus, os seus corações enchem de uma paixão incontrolável. E 18 dias estão lá, adorando, se prostrando e se arrependendo. Não quero com isso dizer o quão genuíno foi ou não o avivamento, mas busquei relatos, pessoas que eu considero bons teólogos, que estiveram lá e disseram assim, Sandro, o que vimos lá foi de fato arrependimento. Pessoas que não se falavam, lá se reconciliaram.
Pessoas que estavam em pecado se reconciliaram. Pessoas que estavam afastadas se reconciliaram. Então vimos ali essa presença gloriosa de Deus, prostração, humildade genuína e paixão ardendo no coração. Então diríamos, foi sim um bom avivamento. Agora vamos colher os frutos disso. O que virá após isso? Um avivamento, pelo texto, nos traz esta paixão maior para anunciar e dizer sobre Deus quem Ele é. Versículo 5, para nós encerrarmos. 2 Crônicas 7:5 vai dizer assim: o rei Salomão então apresentou um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo do Senhor. Observe, houve sacrifícios antecedentes à oração, e quando acabaram de orar, Deus encheu o templo com a sua presença gloriosa e consumiu o holocausto. Mas quando acabaram o serviço, acabou o culto, acabou a adoração, diz que então eles se levantaram e apresentaram a Deus bois, ovelhas e dedicaram-se ali ao Senhor. Há derramamento da presença, há uma humildade genuína, há uma paixão maior no coração e quarto, há uma dedicação ao Senhor de todo o coração. Eles dedicaram o melhor que tinham. O que temos de melhor aqui? Vamos dedicar ao Senhor. Aqui não falo sobre oferta, aqui não falo sobre dinheiro, aqui falo sobre dedicação. Se dedicar. A palavra que eu vou usar aqui é assumir o compromisso diante do Senhor. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Vou me dedicar para realizar esse compromisso. Compromisso com a palavra, compromisso com a oração, compromisso com Deus e tudo que envolve a vida cristã. Compromisso com a igreja, compromisso com o irmão, compromisso com o serviço, compromisso. Eles se dedicavam de todo o coração. E perceba como há hoje um esfriamento, como há hoje uma falta e perda de temor do Senhor. Junto com isso, há uma perda, um esfriamento, o que chamamos de dedicação a Deus e às suas coisas. Então lemos menos, oremos menos, nós servimos menos, nós amamos menos, nós frequentamos menos. E o avivamento, meus irmãos, traz isso de volta. Traz essa noção da priorização da presença de Deus, traz em nós um coração humilde, traz em nós essa ardência no coração de bendizer a Deus e levar essas pessoas que estão ao nosso redor, mas também traz uma dedicação a Deus de todo o coração e tudo que envolve o Senhor e o seu Evangelho. Avivamento faz com que nós assumamos compromissos com o Senhor e o realizemos. Compromisso de oração e palavra, compromisso com a igreja, seja dízimos e ofertas, seja serviço ao próximo, ministerial, a presença, dedicação. O que acontece é que hoje entramos numa normatividade de que nós sempre colocamos a dedicação ao Senhor e às suas coisas lá em segundo ou terceiro. Se der tempo, pastor, eu vou domingo. Se eu não tiver o que fazer, eu não tiver muito compromisso, eu vou servir alguém, vou participar de um ministério, vou visitar alguém, se eu tiver bem de boa, pastor. Porque nós normalmente cumprimos um caminho contrário ao avivamento, onde se esfriou a dedicação de todo o coração. E mais uma vez quero convidar você a você fazer planos esse ano. E entre eles, é você fazer planos de como você pode cumprir e se dedicar mais em compromissos ao Senhor. Como esse ano você pode servir mais aos outros por meio da Nova Vida SC. Como esse ano você pode ser mais presente aos domingos. Como esse ano você pode participar de um PGV. Como esse ano você pode ler Bíblia mais, pode orar mais, estar mais engajado com as coisas de Deus. Se dedicavam, qual é o nosso melhor? Temos quantos bois? Temos 1.000 e poucos bois. Dedique ao Senhor. Temos quantas ovelhas? Temos 1.000 e poucas. Dedique ao Senhor. Salomão e todo o povo se dedicaram com o melhor que tinham. É o melhor tempo. É a melhor energia ao Senhor. Só que estamos tão desgastados, tão cansados com tantas coisas que a cultura e o mundo nos coloca dizendo, você precisa, quando nós não precisamos. Que não temos mais tempo nem energia para as coisas do Senhor. Não tenho tempo de ler, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de me reunir, não tenho tempo de frequentar,
não tenho tempo de servir. Estamos sem tempo. O avivamento traz a luz que precisamos dedicar e assumir o compromisso com Deus. E mais uma vez eu volto. Nós estamos cansados muitas vezes de fazer planos e não conseguimos cumprir. Então dizemos, para que fazer planos? Isso nunca funciona. Mais uma vez dizendo, fiz 10 planos, cumpri um, tenho como sucesso. Porque fazer 10 e cumprir um é alguma coisa. Fazer plano nenhum é cumprir nada. E o avivamento traz de volta a dedicação ao Senhor. Presença gloriosa de Deus como prioridade. Amanhã no trabalho, amanhã na faculdade, amanhã nas coisas do lar, amanhã na família, em tudo que você quiser, priorize a presença de Deus. Deus, esteja nisso comigo. Deus, participe disso comigo. Deus, traz esta manifestação do reino invisível, sobrenatural, a esse reino visível que agora eu pratico neste lugar, no trabalho, em casa, na faculdade. E com isso gerará em você uma humildade genuína, a ponto de reconhecer que você não é nada, que eu não sou nada, que somos totalmente dependentes do Senhor. A cultura está em rebelião contra Deus, dizendo, nós não precisamos de Deus, nós sabemos o que fazer, temos potencial para isso. Quando a presença de Deus invade o nosso coração, a nossa vida, e o lugar onde estamos, há um senso de que eu não posso sem Ele, eu não sou sem Ele, eu preciso dEle, Ele é tudo o que eu preciso. Meus irmãos, quem tem Jesus, tem tudo. Você pode não ter tudo o que você quer, mas em Jesus você sempre terá tudo o que você precisa. Tudo está nele. Presença, humildade e uma paixão que arde o seu coração para dizer para aquele seu tio, sua mãe, seu vizinho, olha, Deus é amor, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele ama você, e falar e dedicar-se a dizer aquilo que Deus é em seu coração. E por último, se dedicar ao Senhor. Dedique-se ao Senhor em leitura bíblica, em oração, em presença dominical, em serviço ministerial, dedique-se ao Senhor. Não deixe que o mundo da cultura roube 100% você das coisas de Deus. Deus não precisa de nós, mas deseja muito que nós participemos de tudo que Ele está fazendo hoje, nesta igreja, em vidas, em pessoas e no mundo. Seja aquele que participa do que Deus está fazendo. Eu termino fazendo a seguinte pergunta: o que Deus poderia fazer no mundo se a igreja dele tivesse um senso de urgência? Urgência por priorizar sua presença. Urgência de uma humildade genuína que gera uma paixão ardente de evangelismo e uma dedicação total ao Senhor. O que Deus poderia fazer em mim, em você, nesta igreja, em São Gonçalo, na sua família, na sua casa e no seu trabalho. Não há como mensurar o que Deus poderia fazer. E Deus quer fazer isso. Deus deseja fazer isso. O que Deus poderia fazer na igreja, na sua casa, na sua vida, se nós nos ajoelhássemos em oração, pedindo e crendo que o reino invisível espiritual é real, e Ele em Jesus, o único caminho, verdade e vida, pelo Espírito, Ele pode atingir a nossa realidade natural, que muitas vezes é de caos, e transformar, e salvar, e fazer novas todas as coisas. Trazer vida aonde há morte. Trazer paz e alegria onde há o caos e a tristeza. Só quem pode fazer isso é o Senhor. Quando nós priorizamos a sua presença, humilde diante dele, dedicamos ao Senhor a nossa vida e anunciamos o seu evangelho. Como diz o final desta resolução, versículo 14. Então, após o povo se dedicar, o povo humildemente prostrar, adorar e render a ele, priorizá-lo, o Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O que Deus não poderia fazer se nós humildemente nos humilharmos,
humilhássemos, se nós orássemos, se nós rogássemos, se nós o priorizássemos, se nós o servíssemos, se nós nos dedicássemos a Ele, nós anunciássemos o seu Evangelho, o que Ele não faria? Ele disse, olha, eu estarei no meio de vocês, perdoarei os vossos pecados e sararei e curarei a terra de vocês. Isso é promessa, meu irmão. Isso é promessa. O avivamento, ele começa em você e com você. Diga sempre, seu irmão, o avivamento, ele começa em você e com você. Para nós encerrarmos, enquanto a banda sobe, para você refletir e praticar, e vamos orar nesta manhã. Número 1, priorize a presença de Deus e faça disso o centro da sua vida. Você precisa priorizar a presença de Deus na sua vida. Estude, faça faculdade, perca noites de sono estudando, não há nenhum pecado nisso. Mas acima disso, priorize o Senhor. Priorize sua presença. Diga, Senhor, pode não vir à faculdade, contanto que o Senhor esteja comigo, eu tenho tudo o que eu preciso. Senhor, pode não vir um novo emprego, pode não vir uma nova porta de emprego, Senhor, mas contanto que eu tenho o Senhor na minha vida, tudo vai dar certo. Senhor, pode não vir aquela cura da enfermidade, Senhor, mas eu sei que o Senhor estiver comigo e a tua presença for gloriosa em mim, Senhor, tudo me irá bem. No mundo tudo há de passar, menos a palavra do Senhor. Segundo, a paixão pelas coisas de Deus é sua responsabilidade. Então tenha ações a despertá-la. Pastor, hoje aqui confesso e reconheço que não tenho mais o ânimo que outrora tinha, não tenho mais o vigor que outrora eu tinha, não tenho mais a paixão que outrora tinha, aquele primeiro amor das primeiras coisas, não tenho mais. É a sua responsabilidade mudar isso. Então tenha ações a despertar isso em você. Ore e peça ao Senhor. Leia a palavra de Deus, se reúna com outros irmãos, se arrependa e rogue ao Senhor. E a promessa de Deus é, se você me buscar, clamar a minha face, se arrepender do seu pecado, eu do céu vou ouvir. Vou perdoar o seu pecado e vou curar a sua terra. O seu coração é sua responsabilidade. Essa semana, ter ações a mudar talvez esta apatia em seu coração. E terceiro, assuma o compromisso com Deus, a igreja, e faça planos para cumpri-los. Essa semana, assuma o seu compromisso responsável com Deus. Faça planos. Não, como eu posso esse ano orar mais, ler mais? Como eu posso esse ano ser mais presente na igreja que eu congrego? Como posso esse ano ajudar mais os meus líderes, os meus pastores? Como posso esse ano servir mais as pessoas na minha igreja? Ações práticas é a sua responsabilidade. Aqui fazemos o convite. Aqui abrimos o leque e dizemos, olha, aqui as possibilidades de Deus usar você. Agora é você que vem com as suas pernas em Deus. Não somos nós que lhe obrigamos. Então assuma o compromisso, faça planos e os cumpra. E termino com uma frase que não está aí no telão. O avivamento não começa na igreja. Ele começa dentro de você. O avivamento não começa com um movimento agendado no calendário. O avivamento começa dentro de nós. É priorizarmos a presença de Deus. É humildemente, de forma genuína, reconhecermos quem somos. E com isso pedimos a Deus, enquanto nos prostramos, que nos dê essa paixão para bendizer o Senhor dentro e fora dos portões. E quarto, dedicar o nosso melhor ao Senhor em tempo, em sacrifício, porque Ele merece. Vamos em pé?